Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, força e que o amor seja permanente em sua caminhada. Hoje nosso tema aqui dentro da história da América é o Atlântico e o tráfico negreiro. O objetivo é entender o papel do Atlântico no decorrer do tráfico negreiro ou da própria colonização. Na visão de Eric Tursi, a expansão marítima, também conhecida como grandes navegações, no contexto da transição do feudalismo para o capitalismo, permitiu um bom comercial na Europa a partir do século XV. Este fato mudou de maneira drástica a história da humanidade ao unir os continentes da Europa, da África e da América. Em busca de um novo caminho para as Índias, os europeus conquistaram o denominado Mar Tenebroso e organizaram todo um aparato político, econômico e militar que lhes garantiu o controle sobre o mundo africano e americano. Dessa forma, a economia mundial deixou a região do Mediterrâneo e foi transferida para o Atlântico entre o século XIV e o século XVI. O Atlântico, durante a Idade Média, era conhecido como Mar Tenebroso. Todavia, a partir da conquista colonial do chamado Novo Mundo, tanto o Atlântico Sul quanto o Atlântico Norte se transformou no centro do comércio internacional. Assim, o Atlântico é visto dentro de um arcabouço supranacional, a partir do qual podem ser fixadas histórias particulares de lugares, populações, migrações, experiência, processos e eventos. Porém, o centro do seu movimento histórico é o comércio de escravos, denominado de transatlântico de escravos e também consagrado como tráfico negreiro. Nesse sentido, a história do Atlântico se caracterizou dentro de um processo ou dentro de um contexto do mercantilismo e também do chamado pacto colonial, por negociar seres humanos como mercadoria, e ocorreu em todo o Oceano Atlântico, principalmente entre os séculos XVI e XIX. Conforme a historiografia, a grande maioria dos escravos que foram trazidos para o Novo Mundo, ou seja, para a América, a maior parte faz conexão com o comércio triangular. Eram os povos da África Ocidental, nas partes central e ocidental do continente, comercializado por inimigos africanos e ocidentais, quando capturados em guerras internas e diretamente comercializado pelo próprio europeu. Todavia, tudo isso era regido dentro de um sistema montado no sentido da exploração e da escravidão dentro do colonialismo europeu. Segundo Chaunou, durante o auge do comércio de escravo do Atlântico, mais ou menos 1570 a 1808, os navios eram normalmente diferentes do navio cargueiro. Para atender a demanda, os navios eram menores do que os navios de carga, sendo a maioria dos navios de escravos mais ou menos com um peso de 150 a 250 toneladas. Isso equivale a uma carga com cerca de 350 a 400 escravos por viagem em cada navio. Segundo diferentes dados, os navios eram arquitetados para serem menores e mais manobráveis, para navegar os rios costeiros africanos para os portos mais distantes do interior. Esses navios navegavam o Atlântico tanto do lado norte como do lado sul. Os navios negreiros, como são chamados na literatura didática, possuíam um conjunto de aspectos, onde se destaca a plataforma de armazenamento temporário, que era separado. Nesse contexto, o mestre de navio presumivelmente usaria essas câmaras para dividir os escravizados e ajudar
prevenir qualquer motim. Durante o tráfico negreiro, realizado no Atlântico, alguns navios eram desenvolvidos com portas de ventilação construídas nos lados e entre as portas das armas. No fundo, os navios tinham o sentido de aprimorar o fluxo de ar e, portanto, ajudar a melhorar as taxas de sobrevivência, diminuindo as mortes e as perdas, pois cada escravo que se perdia, que se morria, era um conjunto de mercadoria que se perdia. Na visão da história, o Atlântico sempre foi essencial para os europeus e o seu projeto de conquista, sendo fundamental reconhecer as experiências e os processos conectados, cruzados e compartilhados. Tais conexões múltiplas, plurais, produziram e refizeram ou reinventaram o Atlântico. São várias as perspectivas que permitem conceber os processos históricos conectados nos mundos coloniais e pós-coloniais, entre a escravidão e a pós-emancipação, enquanto dimensão temporal, espacial, no sentido próprio e no sentido supranacional. Enfim, existia um conjunto de desdobramento na conquista do Atlântico, tanto de forma particular como de forma processual. Nesse sentido, as relações humanas, comerciais, geopolíticas e situacionais estabeleceram possibilidades marcantes para o avanço da modernidade capitalista, via a violência e a opressão. Desse modo, a história do Atlântico, ou melhor, do antigo mar tenebroso, tanto é uma condição para essa história quanto um produto dela. Vamos, que a sua vida seja um mar de mudança e vamos que vamos. Falou!